Muito bem, eu quero falar um pouquinho sobre o meu chamado missionário. Quando é que aconteceu o meu chamado missionário? Mais ou menos em 2007. Em 2007, Deus começou a falar fortemente no meu coração sobre a importância da obra missionária e eu comecei a me envolver muito mais em missões nesse período, na minha igreja lá no Rio de Janeiro. Surgiu em 2008 o primeiro acampamento de missões e a partir desse acampamento eu entendi o chamado, ali eu confirmei o chamado, algo que Deus já tinha feito no meu coração, ali foi confirmado e a partir dali eu comecei todo o processo. Naquele mesmo ano eu ingressei também no seminário e pensei comigo, com a minha esposa, a importância da gente se preparar. Concluí o seminário em 2011, logo depois que eu concluí, a minha esposa também fez a faculdade de pedagogia e assim que ela terminou, nós conversamos com as meninas e entendemos que era a hora da gente se dedicar totalmente ali para o campo missionário. Começou esse processo todo em 2016, 2017. Antes disso eu já vinha atuando na mobilização voluntária como MMV lá no Rio de Janeiro, atuando em algumas igrejas ali da região norte, na Associação Norte Carioca, Associação Oeste Carioca, dando todo esse apoio, algumas outras regiões também. E assim se deu o nosso início, E assim foi. Eu fiz o processo com missões nacionais, não somente através da mobilização, mas também através de ações Jesus Transforma, Operação Jesus Transforma, fizemos várias operações Jesus Transforma e isso contribuiu muito para o entendimento da nossa chamada, que era focar em plantação de igrejas multiplicadoras. A partir daí, a gente começou o processo com missões nacionais. Nós chegamos aqui no campo missionário, aqui no sul do Brasil, aqui em Chapecó, em julho de 2018. Foi um desafio porque o frio era muito intenso aqui, a gente veio aqui num período justamente onde o frio era muito intenso. Foi assim uma prova que a família passou, realmente se queríamos ficar no campo ou não, É como se Deus falasse assim, vocês realmente querem? Então tá aí a prova, se vocês passarem na prova, vocês com certeza vão ficar. Então nós entendemos ali que o Senhor nos chamou, passamos por aquele processo todo, o frio foi intenso, mas nós conseguimos superar pela ajuda de Deus. E aí começou todo aquele projeto, toda aquela visão, começamos a reunir os grupos em nossa casa. Antes, porém, fizemos caminhadas de oração pelas ruas aqui do bairro EFAP, caminhando, falando de Jesus para muitas pessoas, iniciando relacionamentos discipuladores. A partir daí nós começamos a juntar essas pessoas em nossa casa, realizando ali o primeiro PGM. E paralelo a esse PGM nós tínhamos também um grupo de adolescentes e crianças e fazíamos outro PGM também infantil paralelo ao nosso. Esse relacionamento discipulador começou a crescer ainda mais e nós iniciamos um outro PGM numa outra casa, em outra parte aqui do bairro também. E esse trabalho também foi crescendo, surgiu depois o PGM dos jovens também, que se reuniam também. E quando o grupo começou a crescer um pouco mais, estou sintetizando bastante a história, a gente entendeu que nós precisávamos de um lugar para reunir esses 4 grupos multiplicadores. Então, alugamos um espaço que nós estamos aqui atualmente, e reunimos aí um grande grupo multiplicador para os nossos encontros dominicais. Eu sempre digo que a gente não precisa ter pressa, não precisa se preocupar com estrutura, e sim se preocupar com pessoas. Naturalmente Deus vai cuidando, Deus vai zelando pela obra missionária, pelo missionário, por mim e por você. Tenha certeza disso. E a partir daí, a gente começou os encontros aqui, já tivemos muitos batismos aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Dentre tantas experiências que nós temos aqui de conversão, quero falar de um jovem que
viu o endereço aí da igreja e viu que a gente fazia evangelização pelas ruas aqui do bairro com essa camisa aqui, Jesus Transforma, e isso falou muito ao coração dele. A partir daí ele pegou o endereço aqui da igreja e é muito interessante que ele não foi, nós não falamos diretamente com ele, mas ele viu o grupo na rua evangelizando. Ele falou que foi um pouco longe, mas viu o grupo evangelizando. E a partir daí ele fez contato comigo. Nessa conversa a gente fez o primeiro contato, ele veio aqui na nossa igreja e nós iniciamos um relacionamento discipulador. Hoje esse jovem, ele está bem envolvido, bem integrado na igreja, vai se batizar muito em breve também. Eu tenho feito um relacionamento discipulador com ele, a gente tem orado juntos, temos trabalhado juntos e tem sido assim uma experiência muito grande. Quando nós saímos às ruas, quando nós realizamos caminhadas de oração e evangelizamos, sempre há resultados. Deus tem feito a obra na vida dele. Ele já tem trazido o filho dele aqui para a organização Missionários Embaixadores do Rei. E a nossa meta é alcançar o restante da família também. Ele trouxe a mãe dele esses dias aqui para o culto e tem sido uma bênção. E é a partir daí que a gente vai realmente expandindo o Evangelho para a honra e glória do nome do Senhor. Quero dizer para você, se você tem um chamado missionário, se Deus tem falado ao teu coração, não hesite, não protere o chamado de Deus para a sua vida. O mesmo Deus que chama é o Deus que capacita. Eu sempre digo uma frase que eu ouvi no Rio de Janeiro, que marcou muito a minha vida e contribuiu muito para a minha decisão. Essa frase falou o seguinte: se nós cuidarmos das coisas de Deus, com certeza Deus ele cuidará das nossas coisas. Então, se você tem dúvida, se você está com o coração duvidoso por algumas questões, talvez aí você é um jovem querendo iniciar a faculdade, está em dúvida se dedica o tempo com um projeto radical ou vai para a faculdade, mas se Deus falou ao teu coração que você precisa dedicar esse tempo, não hesite. Ouça a voz de Deus, porque Deus ele capacita o chamado. Ele vai te usar, ele vai te capacitar para essa boa obra. Tenha certeza disso. Que Deus te abençoe.